desta segunda parte. Mas eu queria que nós agora, olhando para este texto em Esdras, que nós agora pensássemos nos versículos seguintes, portanto, olhando agora na mesmo capítulo 3, mas agora a partir do versículo 7. Então, Esdras, capítulo 3, o versículo 7. E então, o seguimento do texto então, é que houve dinheiro, também eles começaram a fazer a construção do templo. Eu vou ler. Diz que deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidónios, tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, os filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor segundo as determinações de David, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por serem lançados os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Ok, então, agora aqui, não sei se conseguem ver bem, mas temos a estrutura destes 3 capítulos do livro de Esdras. E outra vez o sistema é o mesmo, as ideias vão em textos paralelos. Então, o que vimos há pouco foi o tempo de celebração, e de facto esta narrativa inicia com a celebração de festa dos tabernáculos e ela termina no capítulo 6 com a celebração da festa da Páscoa. Portanto, é um texto que todo ele está envolvido em tempo de celebração. Alegria, festa, trazendo à memória quem Deus é, aquilo que Deus tem feito e também certamente irá fazer. Depois temos, a partir do versículo 7, que eu li agora, temos então a construção do templo iniciado. Então nós vimos que havia madeiras, várias coisas estavam a chegar, os alicerces da casa foram postos e a ideia é começar a construir o templo. E se lerem o livro do Êxodo, desde o tempo da construção do tabernáculo, todo o processo da montagem das tendas de Israel no deserto, ele era colocado em torno da tenda do tabernáculo. E ali seria então o local de adoração, o local da presença de Deus, que estava também associado à confissão, associado ao tal altar de sacrifícios. E agora este momento de retorno em que eles percebem que tinham sido invadidos por causa de terem quebrado a sua aliança com Deus, porque os seus próprios interesses puseram-se além daquilo que seriam as prioridades de Deus, porque quiseram começar a viver e a imitar os princípios dos seus povos vizinhos,
de outras nações com outros costumes, e nós aqui temos que ficar também alertas, porque da mesma maneira que aquela nação estava inserido num contexto cultural da sua época e foi absorvendo princípios dos outros, nós também estamos envolvidos em princípios culturais da nossa época. E até que ponto não há como que uma série de ideias que começam a entrar nas nossas próprias mentes e começam a distorcer, a toldar a nossa motivação, a nossa visão, os nossos valores, os nossos princípios, e começamos a fazer uma pequena salada misturada entre aquilo que nós percebemos que é o reino dos céus e aquilo que nós também percebemos que é o reino dos homens. Então a casa é iniciada do 7 até ao 13 e em baixo no B' nós temos uma nova referência à construção do templo, mas agora ela é realmente terminada e é concretizada. Porquê? Porque houve um interregno. E o interregno que parou por algum tempo a construção da casa, vem naquelas duas linhas amarelas. O trabalho para a oposição. E o capítulo 4 fala dessa oposição. Pessoas, vizinhos, que tinham sido deportados de outros lugares para a zona onde, no Novo Testamento, podemos chamar Samaria. Eles queriam colaborar na construção do templo. Não vou entrar aqui em detalhes. Não eram judeus, foram impedidos de colaborar, então tornaram-se inimigos. Mandaram cartas ao dominador, ao imperador, dizendo que estavam a construir a casa de Deus, a cidade, que eram rebeldes, e o rei deu ordem e mandou parar a construção. Mas depois, do 3 até ao capítulo 6, versículo 12, nós lemos que há uma nova carta, e então há um novo edito real que diz sim, podem continuar a construção do templo. Então temos ali também uma secção no meio que não tem nenhum paralelo, que irei abordar amanhã, querendo Deus. Os profetas Ageu e Zacarias têm uma palavra de encorajamento para o povo. Mas agora eu queria que nós pensássemos nestes dois momentos. Já li do 7 até ao 13, agora vou pedir a alguém, por favor, para ler o capítulo 6, do versículo 13 até ao 15, por favor. Tatenai, governador da província ocidental, e Shetar-Bozenai, com os demais conselheiros, cumpriram escrupulosamente as ordens do rei Dario. E os dirigentes judeus puderam assim continuar os seus trabalhos, com êxito, encorajados pelo profeta Zacarias, filho de Ido, e pelo profeta Ageu. Concluíram a reconstrução do templo, como Deus tinha mandado, e segundo as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a obra no terceiro dia do mês de Adar, e no 6º ano do reinado de Dario. O povo de Israel, sacerdotes, levitas e todos os outros que tinham voltado do exílio, celebraram com alegria a cerimónia da consagração do templo de Deus. Ok, está aqui, está bom, obrigado. Vou saltar aqui a leitura dos textos do capítulo 4 e do capítulo 5, mas sugiro que vão dando assim uma vista de olhos para perceberem que se levantou a oposição. Podemos ir ali apenas rapidamente, não vamos ler o texto todo. Entretanto, vocês orem por mim, porque fico com muita vontade de ler o texto. Orem por mim ou por vocês, não sei. Graça para mim, misericórdia para vocês, talvez, não sei. Mas o versículo 1: ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de família disseram: deixaram de edificar convosco. Não há muito tempo para explorar isto tudo em detalhe, mas quero que notem: ouvindo os adversários. E o que é que os adversários dizem? Deixem-nos edificar convosco. Sou teu inimigo. Vamos andar de bicicleta juntos? É interessante que eles são adversários, mas vão pedir para fazer juntos e mais, como disse, buscaremos ao vosso Deus. 3. Porém Zorobabel respondeu:
E respondeu como? Vou só sintetizar, nada tendes connosco na edificação da casa. No versículo 4. Então os gentes da terra desanimaram o povo. Versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o plano. Versículo 6. Escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Olha, vamos fazer com vocês e adorar o mesmo Deus. Mas quando há um não, de repente há uma série de ações contra. Ok? Guardem isso na mente. Tá bom? Não temos tempo para ver muito mais. Mas queria destacar aqui alguns pequenos pontos. Primeiro, tivemos a ver que eles iniciaram com um tempo de festa, de celebração. Tabernáculos. Deus tinha providenciado sustento no deserto. Deus tinha-os levado à terra da promessa. Deus tinha, de facto, concretizado aquela promessa da terra que leite e mel. Isto agora estava a pensar se o leite teria ou não lactose. É uma complicação da vida. Mas tudo isso tinha acontecido e eles começam com esta motivação. A seguir, o que é que temos? Construção do templo. O templo realmente era como que o coração de Israel. Se pensássemos num pequeno universo, okay, da nação de Israel, o templo era extremamente significativo. Todo Israel estaria à volta do templo. Ainda hoje nós temos algumas ideias sobre isso. Mas no templo havia uma zona que seria um pátio. Isto para simplificar, não vamos ver aqui com todo o detalhe, porque há vários períodos também no templo. Há o primeiro templo, o segundo templo. Depois há uma renovação que mais tarde que Herodes faz, que já tinha um átrio para gentios. Mas havia um pátio onde as pessoas estavam. Havia depois a casa propriamente dita, que tinha dois lugares básicos que ocupavam todo o espaço, que era um lugar santo, onde havia vários elementos e onde o sacerdote entrava com regularidade para acender as lâmpadas do candelabro, do chamado menorá, onde ele iria trocar também os chamados pães da proposição ao altar de incenso. E havia um outro lugar atrás, onde não entrava tanto o sacerdote com tanta frequência, uma única vez no ano tinha que levar um sacrifício que era chamado o Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança, com algumas memórias também da presença de Deus ao longo da vida da nação, com as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, e foi naquele momento também que Zacarias, pai de João Batista, estava a ministrar quando lhe apareceu o anjo. Então, ou seja, a nação de Israel estava no tabernáculo acampada à volta daquela tenda, ou depois posteriormente no templo em Jerusalém, e seria o local mais próximo que naquela cultura, naquela mentalidade, naquele sistema, o homem tinha para estar mais perto de Deus. O Santo dos Santos seria onde estaria a presença de Deus. Lendo também depois os Evangelhos, nós notamos que uma breve descrição quando Jesus morre na cruz, e lemos que o véu, esse pano, essa cortina que separava esses dois lugares do templo, como que é rasgada, de cima a baixo, aquilo que seria inacessível ao homem, é completamente escancarado agora, por iniciativa divina, por causa da morte de Jesus. Então esse lugar à presença de Deus, ele está presente. Daí que Hebreus diz que nós temos toda a ousadia para poder entrar no tal Santo dos Santos. E qual é esse lugar? Nós às vezes pensamos muito em termos geográficos, em espaços, em coisas sagradas, não sagradas. Eu acho muito interessante nas estruturas das igrejas católicas. Se notarem, do lado de fora tem gárgulas, tem serpentes, tem uma série de animais, de seres fantasmagóricos. Todos eles estão associados ao conceito daquilo que é o profano. O profano não está dentro da casa, o profano está fora. E eu também estou fora, mas quando eu vou à casa ou ao templo, eu entro dentro do espaço do domínio do que é sagrado. E o que é que eu encontro lá dentro? Os santos, os anjos, as posições estáticas de meditação, de misericórdia, de paz, de riqueza, de tudo aquilo que está dentro. E quer a gente queira, quer não, isso é um aspecto cultural que nos tem influenciado tremendamente. E a questão que fica é qual é e onde é que está o espaço sagrado? O que é o sagrado e o que não é o sagrado?
E nós às vezes ficamos completamente influenciados por aquilo que nos circunda. O que nós temos aqui é um povo que está a voltar à sua terra. Finalmente podem estar como Deus quer com o seu Deus. E uma das prioridades que eles têm é edificar o templo. O templo também como conceito de espaço sagrado, de espaço de adoração, de espaço de confissão, de espaço de oração, de espaço de presença de Deus. E a maior riqueza que aquela gente poderia pensar naquela altura era a glória de Deus voltar a encher aquela casa. Deus está de novo ali e isso seria tudo o que eles iriam precisar. Agora, quando nós lemos o texto, o que é que nós vemos? Aquela motivação toda de construção, de repente, ela apanha um valente balde de água fria. Porque quando alguns se juntam para... dizem que se querem juntar para construir, o que é que lhes é negado? O que é que eles começam a fazer? Levantam problemas. Escrevem cartas, alugam gente, difamam, causam problemas. Nunca lhe aconteceu nada disto, pois não? Estar aquele dia, aquele momento, aquela conferência, aquele retiro, aquela coisa, aquele fim de semana, aquela mensagem, aquela leitura, em que tocou o seu coração e disse assim: eu agora vou-me dedicar a Deus, eu vou seguir a Deus, agora é que vai ser, eu vou começar a ler a Bíblia este ano, eu vou passar a fazer assim e tal, e fica lá com aquela motivação. E quando as coisas chegam, Deus vai abençoar a minha vida, e a gente está quase como uma alta lavagem cerebral, decididos agora é que vai ser, eu e Deus, nada nos impede. E é logo a seguir que as coisas começam a correr mal e complicar. Nunca lhe aconteceu, não? Eu sou o único que acontece. Sabe, quando o povo está motivado e se alegra com Deus e está decidido a construir um local de adoração a Deus, o que é que acontece? Complicação. Complicação. Mas porquê? Está à vontade de dizer, agora só está, oh Senhor, então, a gente andou aqui a tocar harpa, alaúde e tudo, danças e festa dos tabernáculos, e lembrar o que tu tinhas feito, e agora temos aqui umas pedras todas jeitosas, vamos pôr aqui os alicerces, temos que vai ficar, Senhor, aqueles caramelos lá de questão de Samaria, querem nos ajudar, escreveram cartas ao rei, estão, Senhor, tu tens poder ou não tens poder? Porquê? Senhor, agora que as coisas estavam tão bem, porquê? Porquê? Sabem que nós trabalhamos muito com emoções. Não é? Eu acho que eu sou uma prova disso. Já tinha lágrimas, já morri aqui. Voltou assim em poucos minutos, não é? Eu choro, depois, que bom. Sabem que as nossas emoções trabalham muito relacionado com aquilo que a gente faz. Às vezes nós estamos tão motivados e empenhados para uma coisa e outras vezes estamos tão desanimados. Não apetece nada. Não é? Aqueles dias em que a gente acorda de manhã e diz assim, se fosse noite mais 3 horas era tão bom. Não é? Se depois do domingo voltasse a ser domingo e o segundo domingo ter que ir para o culto na igreja e tudo de manhã, então ficar na cama, maravilha. Mas a questão é como é que funcionam as nossas motivações. E por vezes, quando vem um obstáculo destes logo no início, a motivação desce. O empenho desce. E pode até mesmo chegar a dar lugar ao desânimo. Versículo 4 do capítulo 4. E as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Eles estavam motivados a construir um local de adoração para Deus. Mas as gentes da terra, o que é que fizeram? Desanimaram-nos, inquietando. Anos mais tarde, Jesus passa por esse mesmo lugar chamado Samaria, de onde eram estas gentes da terra. Os samaritanos é complicado falar deles, porque quando houve estas invasões, a técnica que o povo invasor tinha
para que não houvesse revoltas no seu império, era chegarem a Hermesinde. Eles invadiam isto tudo, ok? Chegavam a Hermesinde e levavam-os de Hermesinde para Guimarães. E os de Guimarães traziam para Hermesinde. Então imagina, eu sendo de Guimarães já não tinha aqui a Nossa Senhora da Penha. E vocês de Hermesinde não iam ter o quê? São Lourenço, Santa Rita, os irmãos decidam-se. São Lourenço, Santa Rita. Então eles trocavam os povos, uns da Babilónia traziam para uma outra nação, os da outra nação levavam, para que não houvesse identidade cultural, para que não houvesse aquele sintoma de que isto é nosso, estamos aqui, somos nós e nós vamos conseguir e vamos dominar o invasor. Não. Destacavam as pessoas de um lugar para o outro, faziam umas misturas e havia perdas de identidade. Havia misturas e a pessoa ficava diluída, e isso, segundo aquelas culturas, então seria uma forma de evitar possíveis revoltas no meio dos povos invasores. E esta zona dos samaritanos era uma mistura já muito longa de situações dessas. E anos mais tarde Jesus está precisamente em Samaria. E ele encontra uma senhora, que o nome dela não é samaritana. Okay? Ele encontra uma senhora e ele fala com ela. E de repente, no meio da conversa, há ali um problema teológico. Isto está em João 4. E ela faz uma pergunta a Jesus. Onde se deve adorar? Na igreja O Caminho ou na igreja evangélica de Guimarães? Não foi propriamente essa a pergunta dela. Mas ela citou dois montes conhecidos, que era Gerizinho ou Jerusalém. E isso também tem uma história longa, que precisávamos ver a conquista da terra e o que é que estava ali associado ao monte Gerizinho. Eu queria que alguém fosse lá a João capítulo 4. E eu não vou dizer o versículo. Eu quero que alguém leia a resposta que Jesus deu a esta pergunta. E quando encontrar, memorize onde está o versículo e memorize o que diz o texto. Pode ler, pastor? Sim. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado. João 4, João 4, 21. 2 E 22 e 24. até 24. Afinal, o local de adoração, onde é? Será que é Jerusalém ou Gerizim, que a mulher fala como este monte? E Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O local somos nós. Este povo que voltou estava determinado a construir um local de adoração a Deus. E eu queria perguntar se estamos determinados a construir um local de adoração a Deus. Sabem, festas trazem as memórias de quem Deus é. É um Deus que liberta, é um Deus que sustenta, é um Deus que providencia, é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus que ensina. Notem que o nosso Deus ele é muito pedagógico. E tem a maneira em que ele ensina falando, tem a maneira em que ele ensina por experiências, e às vezes umas experiências que nos colocam um sorriso nos lábios, nos ajudam a levantar as mãos em ações de graça, mas também Deus nos ensina com experiências que a nossa primeira pergunta é: porquê? Isso também é pedagógico. E este povo que vai edificar, construir este local de adoração de Deus, quando ele está terminado e começa a obra com empenho, com entusiasmo, com zelo, com sinceridade, o que é que acontece imediatamente a seguir?
uma oposição para que a obra pare. E há desânimo para desmotivar. E que eu queria que nós considerássemos duas coisas. Primeiro, se na minha vida tem havido este motivo, este entusiasmo, esta perspectiva de construir um local de adoração para Deus no meu coração. Impressiona-me este texto que diz que Deus procura. Eu fico a pensar, este Deus que criou os céus e a terra, todo o universo que eu conhece tudo acerca de mim, do meu corpo, tanto nas emoções, como na própria constituição do organismo, conhece todos os serzinhos vivos que andam por aí, no ar, na água, nas florestas lá da Amazónia, seja onde for, tudo conhece, tudo sabe. O que é que este Deus procura? Eu só procuro aquilo que eu não tenho, que eu perdi. Mas é interessante esta expressão, que Deus procura, sabem? Quem? Verdadeiros adoradores. A mim e a ti. Deus procura a mim e a ti. Pessoas que estejam dispostas, determinadas e a decidirem que querem ser estes locais de adoração. Num outro lugar, Paulo diz que não sabeis que o vosso corpo é o templo. Em vez de pensarmos num espaço sagrado aqui ou ali, de subir ou descer um monte, ou de estar numa determinada casa a uma determinada hora com determinada roupa para adorar, eu deveria pensar antes em ter o meu coração para adorar. E sabem uma característica que o meu coração tem? Ele está aqui 24 horas por dia. O meu coração está sempre comigo. Quando eu durmo, ele cá está. Quando eu acordo, ele está. Quando me dão presentes e eu estou alegre, o meu coração está cá. Quando me calcam os calos, o meu coração também está cá. Quando tem aqueles momentos de relaxo, alegria, e o sol brilha e podemos planear um retiro num local que tem piscina, o meu coração está cá. Mas depois, quando tudo é escangalhado e temos que ficar na casa, eu penso assim, para que é que eu pus os calções de banho e tenho que os substituir por guarda-chuva? O meu coração está cá também. E a questão é, esse coração que está aqui 24 horas por dia, como é que ele se relaciona com este Deus que me libertou e me sustenta e me liberta? Adorar a Deus também não é necessariamente um momento de êxtase, cheio de emoção quando estamos juntos. Eu perguntei se era intencional hoje não haver cabos aqui, isto está tudo desligado, não é só o projetor. Mas nós às vezes também confundimos adoração com emoção humana. Se nós formos a um concerto de música, vamos notar que há momentos em que as pessoas estão ali todas e saltam e dançam e aquilo está tudo certinho. Alguns eles decidem acender os isqueiros e estão ali, o isqueirinho aceso, não é? Uns aproveitam vão fumando aquilo que se chama uma ganza, outros não, outros até compram um isqueiro só para ir ao concerto, mas estão ali, e é tão bom estar ali, é música. Ou então quando vão ver um jogo de futebol, estão lá todos e de repente vem aquele, eu não sei quem é o mestre daquilo, mas grita tudo junto ao mesmo tempo. Em Guimarães, a igreja perto do estado, e um dia eu estava lá, estava tudo tão sossegado e de repente, eu assim, como é que o mestre daquela gritaria, não sei o nome, como é que eu consigo dizer 1, 2, 3, vai ir todos juntos? Mas foi um vozeirão e depois fazem aquela coisa da onda, não é? Organizado, não é? Sabem o que é isso? Emoção humana. Nós às vezes procuramos o espaço sagrado da igreja para experimentar uma emoção humana. Então temos gente que toca bem a guitarra, toca bem o ukulele e coisas por aí. Arranjamos assim uns coros fixes, que têm os ritmos porreiros e enquanto cantamos também, não vamos acender os pés, não pensam que fumamos e crente não fuma. Então, e temos aqui o nosso momento zen e ficamos assim, é tão bom, não é?
E de repente confundimos o espaço sagrado com a casa com o meu coração. E de repente confundimos o que é adoração a Deus e o que é um bom momento de emoção humana. E confundimos aquilo que são as nossas emoções a fluírem com a presença do Espírito Santo. Estas pessoas, quando estavam a construir esta casa, o seu próprio serviço não seria um ato de adoração? Eu tenho uma coisa em casa que se chama frigorífico. Quem é que tem frigorífico em casa? Boa, é muito bom. E sabe uma das coisas boas que o meu frigorífico tem? Tem 3 hipóteses para acertar. Está sempre cheio. Quem é que disse nunca avaria? É uma boa característica, está sempre cheio. É mentira, mas é uma boa característica também que devia ter. O próprio que eu comprar é desses. E a terceira? Como? Mal quando está vazio, mas disseram outro? Consome pouca energia. Ok. São 3 coisas importantes, mas ninguém disse o fundamental. Como? Faz frio. Ele pode estar cheio, até pode não consumir energia nenhuma. Puxa da tomada, é de forma mais económica. Mas se ele não fizer frio, só vi uma utilização de um frigorífico que não faz frio e era precioso. Sabem onde era? Num país onde não havia energia elétrica, mas a porta, como vedava, era ótimo para os insetos não entrarem na comida. Era uma despensa com porta selada. Mas sabem, uma das características fundamentais que o meu frigorífico tem é fazer frio. Se ele não fizer frio, sabem o que é que eu vou fazer? Primeiro, esse tem 2 anos de garantia, ainda está dentro do prato. Eu vou reclamar, eu tenho que comprar um novo. Ou vai para reparar. Mas sabem, se o frigorífico faz aquilo para o que foi desenhado, um dia um amigo meu vai casar, muda de casa, pá, eu preciso de um frigorífico. Olha, o meu é excelente. Comprei para fazer frio, ainda hoje faz frio. Comprei igual ao meu. Qual é a marca? É boa, faz frio. Agora se de repente o frigorífico toca tambor, que vai fazer barulho. Se o frigorífico começa a fazer quente, olha, faz tudo, mas não faz frio. Sabem, ele começa a desempenhar aquilo para o qual foi construído. E a pergunta que eu queria fazer é se eu e você estamos a fazer aquilo para o que nós fomos construídos, redimidos, salvos, justificados, libertos. E isso é uma forma de darmos glória a Deus. É a melhor forma que temos de dizer bem do construtor da marca é fazer aquilo que era previsto nós fazermos. E isso é uma forma de adoração. Eu adoro Deus quando o meu estilo de vida está de acordo com aquilo, o propósito que Deus tem para mim. Estas pessoas estavam a adorar a Deus, a construir a própria casa. Não era só depois da casa estar adorada que se adora a Deus. O próprio processo de colocar a pedra, o próprio processo de fazer o projeto, são atos de adoração. E adorar a Deus não é estar num determinado sítio, a uma determinada hora, a fazer uma determinada coisa com determinada roupa. Sim, podemos fazer isso, sem dúvida. Mas as minhas 24 horas deveria ter essa perspectiva de que eu sou alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. Será que quando eu durmo eu estou a fazer aquilo para que Deus me criou? Depende. Se são 3 da tarde eu devia estar no trabalho. Ou até se eu estou no trabalho e são 3 da tarde e estou a dormir. Possivelmente não. Mas também se eu não dormir, também é meio complicado, porque o Senhor criou-nos para dormir. Amém? Mas também nos criou para estarmos acordados. Certo? Deus criou-nos para amarmos. Também. E Deus criou-nos para perdoarmos. Sim. Deus criou-nos para ter uma raiva danada do outro. Não. Nem às vezes. Só um bocadinho. Não. A questão é se eu estou disposto a construir um local de adoração a Deus
e perceber o que Deus quer de mim. Porque é que Ele me tem chamado? E nós temos muitas coisas. Estas pessoas tinham pedras, outras coisas, madeira, para construir aquela casa. O Senhor a mim, assim, meu querido, deu-nos tempo. Um dos conceitos que temos é tempo. Como é que faz a gestão do seu tempo? Temos tempo diário, temos tempo semanal, temos tempo mensal. Nesse tempo todo, como é que o gera? Quanto tempo está a dedicar precisamente para as coisas exatas e precisas que tem que ter? Nesse tempo Deus está incluído? No seu dia-a-dia, Deus faz parte da sua vida? Talvez há momentos mais específicos em que eu retiro à parte para estar com o meu Deus. Talvez noutros tenho que ter a minha comunhão com o meu Deus à mistura de outras coisas. Por exemplo, é uma das bênçãos que há na oração, é que eu posso orar e conduzir ao mesmo tempo. Só que não convém fechar os olhos. Não é? Mas posso. Mas que convém às vezes seguir aquele conselho de Jesus e ir para o meu espaço e ter o meu tempo de privado com o Senhor mais quieto e sossegado. Mas Deus deu-lhe tempo. Como é que está a usar o seu tempo? Deus deu-lhe capacidades? Eu creio que sim. Deus deu-lhe capacidades. Não sei quais são os seus desejos, os seus gostos. Aquilo que... Imagina que fazia uma pergunta que era se pudesse esta tarde fazer, mesmo que gosta, o que é que queria fazer? Uns se calhar gostavam de nadar, outros se calhar gostavam de correr, uns gostariam de pintar um quadro, uns diziam assim, olha, vamos tocar, eu não sei. Mas seria interessante ver a diversidade de paixões, de gostos, de ver o filme, de passear, eu não sei. Seria interessante ver agora assim cada um de vocês saltar assim uma tabuletazinha a dizer o que é que gosta mesmo de fazer. Porquê é que você gosta de fazer isso ou não? Porque o Senhor criou assim diferente de mim. E dou graças a Deus por isso. E Deus me paixões a mim de coisas que eu gosto de fazer e deu-lhe assim também capacidades. E essas capacidades, essas paixões, essas coisas que nós gostamos, como que eu estou a relacionar isso com o reino de Deus? Será que isso é apenas uma questão egoísta para mim, para eu passar o meu tempo e ninguém vier aqui azucrinar na cabeça? Será que isso não pode ser colocado ao serviço do reino do Deus que me criou? Sabe, o nosso Deus inventou as cores, o nosso Deus inventou a música, o nosso Deus inventou o ritmo, o nosso Deus inventou as coisas complicadas, o nosso Deus inventou as coisas simples. E tudo aquilo que nós gostamos enquadra dentro de uma destas categorias que Deus criou. E aquilo que eu gosto de fazer, de alguma forma, está relacionado com o reino de Deus. Eu apenas que deveria pensar em administrar aquelas capacidades e o tempo que eu tenho para adorar o meu Deus, servindo outros também. Mas a Bíblia também fala, em alguns lugares, primeiro aos Coríntios 12, Romanos 12 ou Efésios, de dons espirituais. Capacidades espirituais que Deus nos dá. Quando o Espírito de Deus vem habitar em nós. E essas capacidades espirituais são para a edificação do corpo de Cristo, para o bem da igreja, para o serviço mútuo. Eu tenho, sabem como é que começa aquele texto lá de 1 aos Coríntios 12? Alguém pode ir lá ler o primeiro versículo? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. É Romanos. Sim, esse é Romanos 12. Primeiro aos Coríntios. 1 aos Coríntios 12. Acerca... Irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, não quero que andem na ignorância. Pois é. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. O que é que o Senhor te tem dado? Qual a graça que Deus te deu para o teu ministério, o teu serviço na igreja? Sabem, eu já fiz alguns estudos sobre dons espirituais e há um dom que eu nunca encontrei. É o dom de assistir ao culto. Mas isso não é o problema. O problema é que o encontro mais complicado é depois quando eu falo com a maior parte dos crentes, é precisamente isso o dom que eles têm. Aí o meu dom é só assistir ao culto. E tem que ser bom, senão
não vou. Há qualquer coisa aqui que bate mal. E eu parto do princípio que não é escritura. Meu querido, Deus não nos chamou para assistirmos só, para receber. Igreja, e o pastor Samuel continua a ser meu amigo, mas igreja não é um sítio onde eu vou para ficar bem disposto, só chegar aqui e ouvir uma coisa que eu vou já todo cheio para casa e depois para a semana seguinte eu venho outra vez e fica assim, sabem? Isso é um bocado viciante, isso é um bocado de consumo. A igreja passa a ser uma espécie de seringa que eu injeto uma coisa qualquer. Sabe, uma vez uma irmã chegou, pode ser um irmão, chegou ao pé do pastor e disse: sua mensagem este domingo foi uma bênção tremenda. Eu acho que o homem já deve estar cheio de assim: olha, eu espero que não tenha sido tão boa como a última que ouviu de mim. Porquê? A última dele para 3 meses. Se não foi tão bom que durante 3 meses não foi à igreja. E ele pensou: se esta foi boa outra vez, ao lado, mais vão 3 meses. Sabem, igreja tem uma dinâmica em que eu recebo, sim, mas eu dou. Eu não sei se estão familiarizados com o mapa de Israel, mas se tiver aí a Bíblia ou tiver o telemóvel e tiver um mapazinho, vá lá. E há de notar que Israel tem uma característica interessante. Tem o mar Mediterrâneo, mas tem ao norte um lagozinho que é chamado Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre a água, onde os discípulos apanharam os peixinhos, etc. Depois há um fiozinho azul que vai para o sul e tem um mar muito grande que é o Mar Morto. E é morto porque não vive nada lá. E aqui há uma analogia muito interessante nisto. O Mar da Galileia, de facto, não é um mar, é uma parte larga do Rio Jordão. O Mar da Galileia recebe a água do norte. Se vir o mapazinho, o rio vem de cima. Tem o Mar da Galileia. Ele recebe a água do norte, recebe a água das vertentes, ali onde são os Montes Golã, toda aquela zona. E depois do Mar da Galileia sai também o Rio Jordão. E o Mar da Galileia tem vida. Ele tem uma dinâmica de vida. Qual é? Ele recebe água e ele dá água. Descendo para o Mar Morto, o que é que nós temos? Ele recebe a água do Rio Jordão, recebe a água de alguns vales ali ao pé do deserto, onde é com Ram e aquela zona toda, também recebe água. Uns vales que eles têm ali bem aguçados, que chamam Hades, e quando há algumas tempestades corre ali água. Mas que água é que sai dele? Só há força de evaporação. Não dá. Sabe o que é que vive lá? Nada. E o nosso coração é igual. Nós às vezes pensamos que a igreja é receber. Não. É dar e receber. Eu preciso receber, preciso. Mas eu também dou. E nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de aprender a dar. E precisamos de aprender a receber. E não é mal um dia eu chegar a pedir a alguém que ore por mim. E não é mal um dia eu chegar a alguém e orar por outra pessoa. E isto é dinâmica de igreja. E nós temos que perceber se estamos a desempenhar aquilo para que fomos chamados. E isto é ser adorador de Deus. Agora, o problema que existiu aqui foi quando estas pessoas estavam determinadas para adorar a Deus, o que é que se levantou contra eles? Oposição. Você está motivado a adorar a Deus? Sim. Espero que sim. E faça da sua vida uma vida de adoração a Deus. Nesta boa gestão do tempo, na gestão dos seus talentos, dos seus dons espirituais, daquilo que gosta de fazer, seja como for, seja um adorador do Senhor. Com momentos especiais no dia a dia, 24 horas, seja. Mas não fique surpreso se houver algumas complicações. Eles enfrentaram complicações. Mas veio a graça de Deus. Essas complicações foram superadas. E se temos ali no início a oposição, o trabalho para do 4 até ao 24, também temos o trabalho continua. Mesmo no meio da oposição, o trabalho continua. E depois o que é que temos no fim? O tempo foi completado. E há coisas que nós temos de estar determinados. E Jesus mencionou alguma coisa extremamente importante quando ele falou da analogia da videira, do ramo e o agricultor. O pai é o agricultor, ele é a videira, nós somos os ramos. O que é que a vara faz? Dá fruto.
E esse é um ato de adoração. Seja um adorador, frutifique. Mas há uma palavra-chave ali repetida vez após vez naquele capítulo, que é a palavra permanecer, ou estar. É repetida vez após vez. E adorar a Deus não é apenas quando me apetece. Eu devo estar determinado nisso. É uma decisão que se toma. Eu quero ser um adorador de Deus. E eu vou adorar a Deus cuidando dos meus irmãos. Eu vou adorar a Deus desempenhando o ministério que Ele me confiou. É um ato de adoração a Deus. Não é apenas porque é necessário isto ou aquilo. É esse que eu quero. Esse é o meu desejo. E a minha oração é que cada um de nós seja aquela pessoa que Deus procura, autênticos, adoradores de Deus, que o adoram em espírito e em verdade. E não é por causa de se levantar um obstáculo na sua vida, de haver complicações, seja lá onde for, ou no meio familiar, ou do trabalho, ou de saúde, seja o que for, que nos deveria de mover ou impedir de estarmos determinados a ser adoradores de Deus. Provavelmente vão surgir complicações. Mas isso não deveria ser um problema. Porque este Deus das festas que me libertou e que me sustenta, devia ser para Ele que a minha vida toda deveria estar canalizada, orientada. Eu ser um adorador dele. E nesse processo de adoração, sim, eu dar, eu receber. Servindo a igreja com as capacidades que Deus me deu. Cumprir o meu chamado. Fazer aquilo para que eu fui criado. Fazer aquilo para que eu fui redimido. Queria que tivesse um tempo. Queria dar um tempo a cada um de vocês. Ficarmos diante de Deus. E se calhar depois no fim falar com alguém, falar com o pastor Samuel, com outra pessoa que achem por bem, mas pensem, Deus tem-o chamado a si para aqui. Qual é o seu papel como adorador de Deus na vida desta igreja? O que é esperado de Deus para si? Morreu por si, salvou, perdoou, tem um lugar nos céus, estará eternamente com Cristo. Amém? Aleluia. Mas enquanto estamos aqui, estamos envolvidos numa igreja, para que é que Deus me tem chamado? Qual é o seu papel? Que graça o Senhor lhe tem dado? Que capacidades, que dons, que tarefas, que ministérios, que serviços Deus tem dado para o bem da igreja, para o bem dos outros? Tem feito? Sabe? Ora, escreva no papel, fale com alguém, saberá lá, Senhor. E dê graças por Deus tem usado. Não pense que nenhum de nós nada tem. Todos nós temos. Deus nos tem agraciado. Pai querido, da mesma forma que tu trouxeste estas pessoas na época de Zorobabel para aquela terra, uma terra prometida, Senhor, tu nos tens também trazido para o teu reino. Senhor, nos tens chamado para sermos teus adoradores. Pessoas que entregam os seus corações completamente a ti. E nessa adoração está a gratidão, está a devoção, mas também está o serviço, também está a vontade
também está o desejo. Senhor, e queremos trazer tudo isso diante de Ti. As nossas capacidades, aquilo que temos, o nosso tempo, os nossos bens materiais, os nossos desejos, os nossos gostos, Senhor, queremos trazer diante de Ti, como um ato de adoração a Ti. Senhor, e tudo isso nós queremos colocar diante da Tua presença. Senhor, que nós possamos discernir aquilo para que Tu nos tens chamado. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa tarefa? Senhor, e que nesta atitude de entrega e de adoração possamos render diante de Ti tudo o que somos, tudo o que temos. Senhor, e que o Teu Espírito nos capacite e que o nosso coração esteja determinado a perseverar diante de qualquer obstáculo que se levante, diante de qualquer elemento desencorajador ou desmotivador que traga desânimo, para cessarmos, Senhor, este desejo de Te adorar. Deus, Tu nos criaste, conheces muito bem cada um de nós. Estamos gratos pela Tua graça, Senhor Deus, que Tu nos enches de Ti e que nós respondamos a Ti, Senhor, com adoração e total entrega. Em nome de Jesus.